Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema muitíssimo importante relacionado a um assunto que por vezes é negligenciado pelo estudante, mas indubitavelmente tem grande probabilidade de cair em prova. Se trata das prerrogativas e das possibilidades de atuação do assistente de acusação, que é a vítima ou seu representante legal. E não apenas a atuação do assistente de acusação, mas especificamente a atuação do assistente de acusação no âmbito do tribunal do júri, em plenário do júri. Nós temos, pessoal, que durante o tribunal do júri, durante o plenário do júri, concluída a instrução processual, será aberta a oportunidade de sustentação em face da acusação. Posteriormente, a defesa vai se manifestar. Há a previsão expressa no Código de Processo Penal de que nesse ambiente é possível a chamada réplica, ou seja, uma nova manifestação pelo prazo de 1 hora por parte da acusação. Obedecendo o sistema acusatório admitido e agasalhado pelo sistema constitucional pátrio, a gente sabe que a imensa maioria das vezes há a indicação de que a defesa deve falar por último. Logo, se houve uma réplica da acusação, por óbvio, nós teremos a tréplica por parte da defesa, que, conforme eu disse, fechará a sua manifestação, concluirá essas manifestações, os debates orais em plenário do júri. Agora, primeira observação, Pedro, toda vez haverá direito à tréplica da defesa? Toma muito cuidado com essa pergunta, porque ela é capciosa. A resposta é não, mas você precisa ficar atento à forma com a qual a gente vai se deparar com isso na hora da prova. Por quê? Porque não é todo o plenário do júri que haverá necessariamente uma tréplica. Para que haja tréplica, é imprescindível que tenha havido pelo menos uma micro manifestação da acusação no momento da réplica. Se a acusação se nega ou não manifesta o desejo de se valer da réplica, se dando por satisfeito com a primeira manifestação, a defesa não terá direito a fazer uma tréplica, ou seja, só haverá tréplica se houver uma réplica da acusação. E essa réplica da acusação, pessoal, ela é uma micro manifestação. Se concluído o juiz-presidente perguntar à acusação, vocês têm alguma coisa a falar na réplica? Excelência, eu diante de tudo que foi verificado aqui, não tenho a menor dúvida e os jurados não têm mais a menor dúvida de que esse acusado, esse réu, ele é autor e responsável pela materialidade delitiva. Somente essa frase, essa expressão de 1 minuto, pouco menos, já é suficiente para ser considerada réplica. Concluída essa manifestação, haverá direito de tréplica. Mas se ele simplesmente, não, excelência, a acusação não gostaria de fazer uso do direito de réplica. Se ele fala dessa maneira, não haverá direito à tréplica. E aí, por que eu estou falando tudo isso e onde é que o assistente de acusação entra nisso? Porque vocês sabem que o assistente de acusação, a vítima, o seu representante legal, ele também tem direito de participar do plenário do júri. Vai dividir aí o tempo com a acusação na primeira manifestação. A dúvida que se põe é se o assistente de acusação tem legitimidade para atuar nesse momento de réplica. Mais curiosamente, o que vai cair na sua prova e já foi enfrentado pelo STJ é a seguinte situação. A acusação, MP e assistente de acusação faz a manifestação inicial. Depois a defesa se manifesta, a defesa do réu, do imputado, do acusado, e aí o Ministério Público, quando tem a oportunidade de fazer a sua réplica, ele manifesta o desejo de não exercer esse direito. Mas o assistente de acusação, ele levanta a mão e diz: excelência, o MP não quer fazer valer o direito de réplica, mas eu, assistente de acusação, quero.
Num caso concreto, o STJ analisou uma situação em que o juiz-presidente negou essa possibilidade, ou seja, apesar de admitir que o assistente de acusação divida o tempo da réplica e da manifestação inicial, mas no que nos interessa da réplica com o Ministério Público, é o MP que detém a última palavra sobre a utilização ou não desse direito de réplica. E o que é que o STJ falou? O STJ anulou esse julgamento justamente por entender claramente que, a partir de uma interpretação combinada do artigo 271 do Código de Processo Penal e 473 e seguintes do mesmo diploma, é perfeitamente possível extrair a conclusão de que o MP e o assistente de acusação autonomamente possuem o direito de fazer valer a réplica. Nesse caso, se o MP não deseja se valer desse direito, mas o assistente de acusação assim deseja, deverá ser aberta a palavra para ele e, claro, posteriormente, o direito de tréplica para a defesa. Beleza? Esse, pessoal, é um entendimento que eu trabalho, inclusive aqui no nosso livro de processo penal, Diálogos sobre o Processo Penal, já depois de falar aqui, e eu coloco justamente aqui, ó. Vamos lá, o STJ já asseverou que os artigos 271 e 473 e seguintes do Código de Processo Penal conferem ao assistente de acusação o direito à réplica. E destaco, ainda que o Ministério Público tenha anuído a tese de legítima defesa do réu e declinado do direito de replicar, razão pela qual deve ser anulado o julgamento. Então perceba, num caso em que o STJ se deparou com o MP não querendo fazer jus ao direito de réplica, posição legítima, ele tem esse direito, mas esse simples fato não vai impedir de maneira absoluta que assim o faça o assistente de acusação. Para quem tiver curiosidade para analisar esse caso interessantíssimo, ele foi julgado pela quarta turma, aliás, a quinta turma, no recurso especial 1.343.402 de São Paulo. Tudo isso está aqui no nosso livro, atualizadíssimo, bem legal, bem bacana, não sei se vocês conhecem, fica aí o convite, mas acima de tudo, fica aí essa dica quentíssima. E só um detalhe, tá, pessoal? Eu já fiz essas perguntas, essa pergunta especificamente, em 3 preparatórios, seja para prova oral, seja para prova discursiva, e pouquíssimos foram os candidatos, os alunos que dominavam esse entendimento. De fato, a depender da forma como o seu examinador construa, ele vai te direcionar para ser convencido equivocadamente que é o MP quem detém a última palavra sobre a réplica. Mas isso, conforme a gente viu, se divorcia, se distancia do entendimento prevalecente no âmbito do STJ. Espero que tenham gostado, um beijo no coração de vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!